É Marcos capítulo 5, versículo 21 até o versículo 43, tá? Vamos ler esse texto. Marcos 5, 21 até o 43. Vamos lá. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então, chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-o em seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou. Ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: Veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: Quem tocou em mim? Versículo 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha lhe acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz e o seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou ninguém os acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentações. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se e de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém. Esse texto aqui, ele está dividido em duas cenas, vamos dizer, né? Vamos dizer que seriam duas histórias, e uma das histórias está no meio da outra, né? Então a gente tem a ressurreição da filha de Jairo, né? Que começa do versículo 1 até o versículo 24, e depois a história ela vai voltar, né? Do versículo 35 até o 43. Mas esse período, esses versículos do 25 até o 34, ele conta uma outra história, né? Que seria, na verdade, uma interrupção da história da filha de Jairo, e aí aparece essa história da mulher hemorrágica, né? Mas vamos lá, vamos tentar andar por versículo para a gente ir entendendo a situação, né? Então a gente tem essas duas cenas. Então, de 1 a 24, a gente tem aqui que Jesus volta de barco. Lembra que ontem no estudo da Ana, né? As pessoas, os discípulos de Jesus atravessaram o barco até Genezaré, né? E depois
Jesus curou aquele endemoniado. Depois, o que aconteceu? Né? O povo dessa região expulsou Jesus, mandou Jesus embora, né? E Jesus acatou o pedido deles. E aí Jesus foi embora e voltou, né, para onde ele estava, e aquela multidão estava reunida naquele lugar, e ele voltou para esse lugar. Todo mundo, a maioria das pessoas já sabia quem era esse Jesus, e todo mundo começou a juntar para ser curado, né, para ver os milagres, né? Sempre quando fala uma multidão, eu fico pensando assim, né? Quanto dessa multidão realmente seguia Jesus, realmente tinha Jesus como Deus, como Senhor, né, como mestre na vida deles. A maioria das pessoas segue a Jesus por uma motivação egoísta, né? Eu quero ser curado, eu quero que você faça alguma coisa para mim, eu quero que você me tire dessa situação de dívida, eu quero que você me tire é, dessa situação de relacionamento ruim, né? Mas, assim, é interessante que não todos aqui, né? De repente, até entre os 12, tinha gente que nem estava, assim, realmente seguindo a Jesus, né? Mas tinha muita gente. E aí aparece esse Jairo, que é um chefe da sinagoga. É importante a gente entender que o chefe da sinagoga, ele é um cara importante. O chefe na sinagoga, ele é um cara que realmente segue as leis judaicas. Provavelmente ele teve muita relutância na vida dele, ele teve muita dificuldade de ir atrás de Jesus. Por quê? Porque para os judeus da época, esse Jesus ele era um falso Cristo, um falso Messias, né? Porque eles não acreditavam que esse Jesus era um Messias. Mas o Jairo entra num estado de desespero, né? E nesse estado de desespero, diz a palavra, o versículo 23, suplicou-lhe repetidas vezes. Suplicou-lhe repetidas vezes, ou seja, quando a pessoa está em desespero, ela pede a mesma coisa várias vezes, né? E ele fala: põe as mãos sobre a minha filha e cure ela, né? Porque ela está morrendo. Então, é um caso, vamos dizer que é um caso bem grave. E aí o versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele, todo o povo seguiu. Algumas lições legais importantes que a gente tem aqui, né? O Jairo, no desespero, vai lá para Jesus e fala: Jesus, me ajuda. Aí Jesus fala: não, eu vou te ajudar, vamos lá. Aí o Jesus está indo com o Jairo, e de repente, o que acontece? Aparece uma outra situação, né? Porque a partir do versículo 25, a gente já vê que acontece uma outra coisa, né? No versículo 25, no meio da multidão tinha uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades. E essa mulher pensou, né, que se eu tocar na veste de Jesus, ela seria curada, e ela tocou. E aí Jesus para. E eu não sei se você já passou por isso, mas assim, muitas vezes, né, nas nossas vidas, a gente olha para Jesus e acha que Jesus está parado. Jesus interrompeu, né, o processo que ele estava me ajudando, as coisas estavam dando certo, e de repente Jesus parou, né? Poxa, Jesus, não para, né? Já estou aqui, fui para a igreja, estou orando, pedindo a tua ajuda. Você começou a me ajudar e parou, né? Me ajuda aí. O meu problema é grande. E aí uma coisa que eu pensei, né, nessa situação é que a gente precisa aprender que a nossa dor não é a única dor. A nossa dor não é a única dor. A gente quando a gente está sofrendo, quando a gente está com uma dor, a gente acha que só a gente está sofrendo, mas ninguém está sofrendo, né? Por isso que eu acho legal você estar num grupo de discipulado, né? Porque quando você está no grupo do discipulado, você entra no discipulado, aí você fala assim: nossa, hoje eu vou falar para o pessoal orar por mim, porque eu estou passando por um problema muito grave. Aí você entra no grupo, aí cada um começa a falar os seus problemas, suas dificuldades. Aí você fica até com vergonha de pedir oração da sua dificuldade, porque todo mundo está passando por dificuldade maior que a tua, né? Eu lembro que eu tinha um grupo de senhoras lá na Metodista Livre da Vila, e aí tinha algumas senhoras que começavam a falar dos problemas delas,
E como se, assim, só ela estivesse sofrendo, né? Aí, quando ela terminava de falar do sofrimento dela, eu falava assim: bem-vinda ao clube, minha irmã. Você é a melhorzinha da situação aqui. Aí eu começava a falar: essa aqui, ó, tá fazendo isso, essa aqui passou por isso, essa aqui passou por isso, outra, essa aqui passou por isso, outra, né? Por quê? Porque o nosso sofrimento não é o único sofrimento, pessoal. Lembra disso, né? Eu sei que eu acho que não é legal a gente ficar comparando para baixo, né? Uma pessoa está passando uma dificuldade, você fala assim, tem gente pior. Meu Deus, eu fico até triste, na verdade, quando eu penso numa pessoa que está pior do que eu, mas é legal você pensar nisso, porque quando você entende que não é só você que sofre, você precisa entender que tem pessoas que também precisam do apoio, da direção, da bênção do Senhor. E deixa eu falar outra coisa, né? Porque essa história foi interrompida, mas as interrupções não significam que Jesus te esqueceu, né? É bom você entender isso, né? Porque às vezes a gente vê Jesus, nada acontecendo nas nossas vidas, a gente acha que Jesus esqueceu, mas Jesus não esqueceu, não. É muito importante você pensar isso, né? Que Jesus não parou de te ajudar, Jesus está te ajudando. Às vezes ele não está ajudando do jeito que a gente quer, mas ele está ajudando, né? A gente quer que Jesus faça exatamente o que a gente quer, né? Eu lembro que um jovem chegou para mim e falou assim: não, pastor, estou orando para eu namorar um dia. Eu falei: beleza, como que está sendo a sua oração? A oração dele está assim: Senhor Deus, é para eu namorar com a Renata ou com a Roberta? Não, camarada, essa tua oração está errada. Você está induzindo Deus para fazer aquilo que você quer. Você tem que orar assim, Deus, é para namorar ou não é para namorar agora? Né? É para eu buscar essas coisas ou não é para eu buscar essas coisas, é para eu buscar o Senhor, entendeu? Então, nós precisamos lembrar que Jesus, ele está fazendo a vontade dele. Se você estiver buscando, ele está atuando na sua vida, mas é do jeito dele, na hora dele. Uma outra coisa que eu vejo do Jairo, assim, é que a gente vê que o desespero faz a pessoa tomar medidas drásticas, né? E ele foi um desses. Mas vamos lá. Aí depois o que acontece é que alguém toca nas vestes de Jesus e Jesus aí começa a contar a história dessa mulher hemorrágica. O que seria uma mulher hemorrágica, né? Uma pessoa que está sangrando e não, o sangramento não estanca. Eu não sei se você sabe, mas uma ferida que você abre no seu corpo, ela leva mais ou menos 3 minutos para fechar, né? Então, assim, o sangramento demora, a não ser que o sangramento seja muito grande, mas um sangramento pequeno demora 3 minutos para fechar, né? Por isso que uma vez falaram para mim assim que japonês não pode dormir mais do que 3 minutos, porque senão o olho cicatriza e não abre nunca mais, né? Mais brincadeira. Mas o sangramento, ele tende a parar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele tende a fechar as aberturas para não perder água, para não perder sangue, porque sangue é o quê? Sangue é vida, né? Quando a gente fala de sangue, a gente fala de vida, né? Acho que ontem a Esther estava perguntando para mim, pastor, e o sangue, né? Nesse complexo corpo, alma e espírito, né? E eu fiquei pensando, mas não convinha aquela hora falar sobre isso, mas se você pensar comigo hoje, o que é o sangue? Sangue é vida. Se você perde sangue, você está perdendo vida. Se você doa sangue, você está doando vida para alguém que está precisando de vida porque perdeu muita vida, né? E essa mulher, ela constantemente perdia vida, perdia sangue. Uma coisa interessante dessa história é que o tempo que essa mulher sofria, né, era o tempo da idade da menina que morreu, né? A filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher vinha sofrendo há 12 anos. Provavelmente, a hora que a menina nasceu, aquela outra começou a sofrer a hemorragia, né? E eu vejo assim que é interessante a gente pensar nisso, né? Quando eu falei para vocês que a sua dor não é a única dor, né? A gente está sofrendo com uma criança de 12 anos,
mas apareceu uma pessoa que há 12 anos está sofrendo, né? E essa mulher, então, ela ouve falar desse Jesus, né? E muita gente ouve falar de Jesus por causa dos milagres, por causa da religião, por causa da obra de Deus. E aí ela pensa: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu posso ser curada. Essa mulher, ela enfrentou vários desafios, né? Por quê? Porque uma pessoa que é hemorrágica, ela sangra sem parar, ela é uma pessoa impura para o povo judeu. Então, ela não podia sair de casa, ela não podia tocar nas pessoas. Ela era como uma pessoa que tem lepra, ela é amaldiçoada. Ela é uma pessoa que precisa ficar isolada, ela não pode juntar com o grupo, porque se ela encostar em alguém, ela vai contaminar essas pessoas, né? E aí, só que essa mulher, ela, como ela ficou sabendo que Jesus ia passar por lá, ela enfrentou todos os desafios. As pessoas, imagine as pessoas não querendo encostar nessa mulher, mas ela enfrentou todos os desafios e foi. Sabe, pessoal, uma coisa que me chama a atenção nessa mulher é a força de vontade dela, sabe? Às vezes a gente desiste de ir para a igreja por coisas pequenas. Às vezes a gente desiste de buscar Deus porque Deus não fez do jeito que eu quero. Às vezes a gente desiste sabe, de ir para a igreja porque deu cãibra no cabelo, porque deu, sabe, eu acho que eu não estou bem, né? E eu vejo assim que Jesus olha essa busca, essa essa vontade, né? Eu creio assim que Deus ele fica admirado de vocês acordando domingo às 10 para 6 para ouvir o pastor que você vai ouvir mais tarde. Eu penso assim, meu Deus, esse pessoal aqui tem fé mesmo, tá com vontade, né? Porque eu penso que a fé em Cristo Jesus exige a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Essa mulher fez a parte dela. Essa mulher tocou na veste de Jesus e ela sentiu que ela foi curada. Na hora que ela tocou, Jesus olhou para trás e falou: Quem me tocou? Aí os discípulos: Ô Jesus, você cura cego, mas você não enxerga direito as coisas, né, meu? Porque tem 1.000 pessoas tocando em você e aí você fala: Quem me tocou? Né? Porque Jesus sentiu que dele saiu o poder. E eu acho que isso é interessante para a gente pensar também, porque de quando nós buscamos o Senhor, quando nós tocamos nas vestes do Senhor, o poder dele se manifesta em nós. Isso é real. E você que está passando por alguma dificuldade, você precisa buscar o toque, você precisa tocar nas vestes, na presença do Senhor Jesus, que Deus ele vai manifestar poder sobre a tua vida para te abençoar. Então é muito importante, porque Jesus, se Jesus fala que ele sente que saiu o poder, significa que se nós tocarmos nas vestes de Jesus, ele vai dar poder para nós, poder para a gente vencer as dificuldades, poder para a gente ser transformado, poder para resolver os nossos problemas, poder para ser provisão nas nossas vidas. Então, quando eu vejo essa cura dessa mulher, né, eu vejo que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso buscar. Então, essa mulher, ela se autodelata, tremendo, meu, fui eu, né, desculpa, fui eu, né, mas assim, essa mulher, Jesus fica muito contente com essa mulher. Ela fala: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e vai viver livre desse mal. Sabe, Jesus, ele quer o teu bem. Jesus, ele quer que você viva feliz. Jesus, ele não é um cara que fica tentando te castigar, ele só fica, né? Tem gente que é assim, mas Jesus não é assim, fica só olhando você cair no chão para dar risada. Não, Jesus, ele quer o seu bem, ele quer o seu melhor. Voltando para terminar aqui a filha de Jairo, né? Versículo 35. E aí os chefes da sinagoga, então, as outras pessoas da sinagoga chegam ali, né, no final da cura da mulher hemorrágica, chega pro Jairo e fala assim: Ô Jairo, sua filha morreu. Para de incomodar o mestre. E aí eu fico pensando, né? Tem gente insensível nesse mundo, né? Tem gente insensível nesse mundo. Tem gente que não sabe falar direito com as pessoas, né? E quando você vai dar uma notícia para alguém, né? Eu acho que você precisa pelo menos pensar algumas vezes,
para você dar uma notícia ruim, né? Eu já tive que dar notícia ruim para as pessoas. Alguém faleceu, né? E é muito difícil, né? Não seria desse jeito, né? Tua filha morreu, né? Deixa o mestre e para de incomodar. Não, eu acho que a gente vive, a lição que eu vejo aqui é que a gente vive num mundo muito insensível. E se você deixar a seta da insensibilidade dos outros entrar na sua vida, só você vai sofrer, porque quem foi insensível não sofre. Deixa eu te falar uma real. Essas pessoas que falaram alguma coisa atravessada, falaram alguma coisa que doeu no teu coração, elas não estão nem aí. Só que aí, se você aceitar essa flecha, só você vai sofrer. Quando a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6 da armadura de Deus, ele fala: segurem o escudo da fé, porque as flechas, ela vai proteger das flechas inflamadas do inimigo. E eu creio que as flechas inflamadas do inimigo não são flechas grandonas assim que atravessam o teu corpo, não, são setinhas desse tamanho assim, ó, setinhas bem pequenininhas, e ela vem e ela tem um fogo na ponta. Por isso que ela é uma seta inflamada. E aí ela vai, vai sendo. As pessoas atiram em nós. Né? Uma manhã que alguém acorda mal-humorada, é uma frase atravessada que fala, faz você. É um julgamento que alguém faz. Ah, você, por que você faz isso? Ou é uma frase que vem, ah, você é preguiçoso, você não faz nada direito, você só faz coisa errada. E essas flechinhas, elas podem penetrar no nosso coração. Por isso que eu sempre oro por um coração antiaderente, para que quando acontecer situações ruins, essas flechinhas não me afetarem, né? A gente vive num mundo cheio de pessoas insensíveis. E aí, os pessoal veio com essa frase insensível e Jesus fala assim: não tenha medo, apenas creia. Eu acho que essa é a frase do dia, pessoal. Jesus, ele tá olhando para você e ele tá falando: não tenha medo, apenas creia. Eu sei que você está passando por alguma dificuldade, você está passando por momentos difíceis na sua vida. Essa frase, ela me ajuda demais. Jesus vira para o Jairo e fala: não tenha medo, apenas creia, né? E aí o Jairo continua com Jesus, né? Eles vão lá na casa. Jesus fala: ó, não quero todo mundo, vem só o Pedro, Tiago e João e os pais, né? E o Jairo entra lá. Lá tem um monte de gente chorando, tem um monte de gente. Olha para você ver como as pessoas são inconstantes. Quando chegou na casa do Jairo, as pessoas estavam o quê? Tava chorando, na verdade. Aí quando Jesus falou assim: "Não, fica calmo. A menina, ela não morreu, ela tá dormindo". O que que aconteceu com as pessoas que estavam chorando? Elas fizeram o quê? Elas riram. Olha que doido. Pessoal, mais uma coisa. Você e eu, nós vivemos num mundo de pessoas inconstantes. A pessoa estava chorando agora. Quando Jesus falou, não, ela não morreu, ela está dormindo. As pessoas começaram a rir da cara de Jesus. Pessoal, deixa eu falar uma verdade para vocês. Cuidado com pessoas inconstantes. Cuidado. Toma muito cuidado. Ore para as pessoas inconstantes se tornarem pessoas constantes. Mas é duro você viver ou estar do lado de uma pessoa que uma hora está feliz e de repente já está brava com você. Aí está feliz e de repente está brava com você. Aí está dando risada, de repente está chorando. Aí tá feliz, de repente está triste. E a inconstância das pessoas não é só na emoção, mas às vezes a inconstância das pessoas também é no compromisso. Tem pessoas que não são constantes, pessoas que, sabe, uma vez está lá, duas vezes não está. Uma vez está lá, a outra vez não está, depois não está mais, né? E o que eu entendo assim é que a gente vive num mundo cheio de pessoas inconstantes e a gente tem que tomar cuidado com elas. Se você puder, fique longe das pessoas inconstantes. Mas se você, se ela estiver dentro da tua casa, começa a orar para que essa pessoa se torne uma pessoa mais constante. Bom, essa mulher, Jesus entra naquela sala e no quarto
Jesus fala essa frase Talita cumi, né? Por isso que muitas meninas chamam Talita, por causa dessa frase, Talita cumi, né? Menina, levanta, né? E Jesus, nessa ordem, Jesus ressuscita essa menina. As pessoas que estavam lá, elas sabem o que que é uma pessoa morta, né? Jesus fala, não, ela estava dormindo. Minha teoria para essa ideia de estar dormindo é que realmente, quando a gente morre aqui na Terra, a gente entra num estado de dormência até o julgamento, até a volta de Cristo. E aí a gente vai acordar de novo, a gente vai ser julgado, e ali a gente vai ser separado é um pensamento escatológico do arrebatamento, né? Mas eu penso assim que, de uma certa maneira, essa menina morreu, mas para Jesus ela estava dormindo, porque Jesus é eterno, você entende? Um dia essa menina vai ter que ressuscitar para passar pelo julgamento, mas Jesus estava vendo essa menina morta, ele falou que ela estava dormindo. Vamos crer que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela traz uma verdade muito profunda, né? De alguma maneira ela é verdade, e essa menina levanta depois do Talita Cumi e as pessoas ficam admiradas com aquilo que aconteceu, né? Eu creio que talvez algumas coisas que estão morrendo nas nossas vidas sejam nosso relacionamento. Alguém, às vezes, o que está morrendo na nossa vida é a nossa fé, nossa vontade de buscar o Senhor. Mas eu peço que você coloque diante do Senhor e tenho certeza que Deus vai olhar para o seu problema e vai falar Talita cumi e vai ressuscitar e vai restaurar essa situação, essas pessoas que você está orando, que você quer muito bem dessas pessoas. Pessoal, desculpa que eu passei bastante do horário, deixa eu orar por vocês, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque nós podemos te buscar e muito obrigado porque hoje é domingo e a gente vive o domingo como o dia do Senhor e nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos na igreja. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe nesse mundo de pessoas insensíveis. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ter essa sensibilidade no Senhor, nos dá um coração antiaderente, onde as setas inflamadas do inimigo não penetram em nós. Eles podem até jogar essas setas, mas que essas setas não penetrem no nosso coração. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a entender que o nosso sofrimento não é único, que pessoas também sofrem ao nosso redor e que nós possamos ter compaixão dessas pessoas. Nos dá uma vida sedenta por te buscar, por querer mais do Senhor. Nós queremos tocar nas suas vestes, nós queremos tocar nas suas vestes hoje, no culto, Pai. Nós queremos te buscar, estar na tua presença. Nos ajuda a viver longe dessas pessoas inconstantes, Pai, nos ajuda a ser constantes, porque às vezes o inconstante na nossa casa somos nós. Por isso, Deus transforma nosso coração e a nossa vida para sermos mais constantes. E Deus, que o Senhor nos encoraje sempre, todos os dias, com essa frase: não tenha medo, apenas creia. Que nós possamos crer, ajuda a vencer a nossa incredulidade. Abençoa a vida de cada um que está aqui, abençoa esse domingo, que eles tenham um dia maravilhoso e que o Senhor continue falando nos nossos corações e abençoa a nossa comunhão que vamos ter às 4, 5 horas da tarde lá na nossa igreja. Pai, que o Senhor derrame bênção sobre nós, que nós possamos sempre estar em comunhão e orando uns pelos outros, vivendo a realidade do Senhor em nossas vidas. Pai, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Desculpa, nossa, passei 10 minutos hoje. Deus abençoe.